Obrigado, Filipe. Muito boa tarde a todos. O prazer acho que é recíproco, todo o painel, estar aqui com estes colegas no painel e na mesa e na assistência. Eu trabalhei sobre a Virgínia de Castro Almeida em 2003, por ocasião de um ciclo de cinema que a Cinemateca organizou sobre os 3 realizadores franceses que estiveram ativos em Portugal durante os anos 20. Roger Lyon, Georges Palou e Maurice Mariot. Estudei a Virgínia de Castro Almeida nesse momento porque ela esteve ligada à criação da produtora Fortuna Film, responsável por 2 filmes e meio e uma curta, que é, as longas são A Sereia de Pedra e Os Olhos da Alma, de 1922 e 1923. A curta era uma curta publicitária, chamada O Castelo de Chocolate, que foi o primeiro filme realizado pelo então ator e estreante-se como realizador Artur Duarte. E essa Fortuna Filme teve esses 2 filmes de longa-metragem realizados por Roger Lyon, mas o papel da Virgínia de Castro Almeida sempre pareceu muito interventivo, porque além de produtora, teve uma intervenção muito grande, criativa, no sentido em que foi a autora dos argumentos dos 2 filmes, A Sereia de Pedra e Os Olhos da Alma, mas também disputou um pouco a autoria dos filmes com o Roger Lyon. E no caso dos Olhos da Alma, essa disputa acabou por ter uma tradução num processo de remontagem do filme, ou seja, a Virgínia de Castro Almeida, auxiliada por um colaborador próximo, chamado Aires da Guiar, trabalhou uma remontagem do filme, porque discordava da montagem inicial feita por Roger Lyon. E o Roger Lyon, desagradado por estar a ser desautorizado, ainda por cima por uma mulher, ainda por cima por 2 portugueses, ficou muito zangado e afastou-se um pouco de todo o processo. O filme Olhos da Alma, A Sereia de Pedra, é um filme de que não existem materiais fílmicos. Os Olhos da Alma existem, a versão remontada pela Virgínia de Castro Almeida e o Aires da Guiar, e é um filme especialmente interessante porque tem características muito especiais. No tempo da Primeira República é o único filme de ficção mudo feito em Portugal que faz referências explícitas a esse tempo da Primeira República. Esta história está um pouco contada no catálogo que acompanhou esse ciclo de 2003 na Cinemateca e que se apoia muito em 2 documentos. O primeiro é um conjunto de memórias escritas pelo próprio Aires da Guiar, que é um documento que está disponível na biblioteca da Cinemateca, e o segundo documento, ou conjunto de documentos, a coleção de correspondência trocada entre Virgínia de Castro Almeida e os filhos, que estavam em Portugal e durante longas temporadas a Virgínia estava em Paris, então correspondiam-se para articular a produção dos 2 filmes, e cartas que estão com a família, estou a tentar que sejam depositadas na biblioteca da Cinemateca para poderem ser consultadas por todos. Vou resumir um pouco aqui algumas ideias relacionadas com a biografia dela, sem entrar em demasiados detalhes, uma vez que existem estes materiais de que vos falei, que podem ser consultados para saber mais sobre a Virgínia de Castro Almeida. Ela, quando funda a Fortuna Film, em 1920 e 22, desculpem, está a pensar num modelo de organização da produção que é muito semelhante à organização da produção da Invicta Film ou da Caldevila Film, enfim, das outras produtoras portuguesas dos anos 20. Portanto, está a pensar que tem que contar com equipas técnicas estrangeiras, como um realizador, outros técnicos necessários à rodagem do filme. Está a pensar que deve apostar naquilo
pode ser descrito como uma visão nacionalista do cinema, uma utilização do cinema como cartão de visita de uma certa ideia de Portugal, tanto mais importante porque essa ideia de Portugal, ou esse conhecimento de Portugal que o cinema podia veicular, não estaria suficientemente disseminado nem internamente no próprio país, nem no exterior. Todos os filmes da Fortuna e da Caldevila e da Invicta foram feitos com esta ambição de fazer filmes tipicamente portugueses para converter os cidadãos portugueses e estrangeiros a esta ideia de Portugalidade. Para isso assentavam numa ideia tripla de mostrar motivos relacionados com paisagens, costumes e monumentos tipicamente portugueses. Enfim, isto é um movimento que tem muitos ecos na literatura, na própria ópera, na música sinfónica portuguesa do mesmo período. A questão dos monumentos também tem um eco muito importante no arranque do movimento dos organismos públicos que classificariam os primeiros monumentos nacionais, algo que seria depois muito continuado pelo Estado Novo. E a própria Virgínia, numa introdução a uma versão romanceada do livro Os Olhos da Alma, definiu deste modo o seu projeto. A diferença da Virgínia de Castro Almeida e da Fortuna era que, uma vez que a Virgínia, enquanto escritora intelectual muito enraizada no meio cultural parisiense do início dos anos 20, ela tinha como principal objetivo mostrar estes filmes aqui a produzir em Portugal, mostrá-los sobretudo em mercados estrangeiros e sobretudo no mercado francês. O seu projeto, aqui está, mostrar às nações estrangeiras, por meio do cinema, que é hoje o mais poderoso elemento de propaganda, as belezas naturais de Portugal, os seus monumentos e os costumes do seu povo, coisas em geral pouco conhecidas, infelizmente, por vezes até caluniadas. Bom, era este um objetivo, esta era uma ideia muito difundida nos meios culturais portugueses, como disse, não apenas no cinema e não apenas, no caso, esta produtora cinematográfica. Ela, no entanto, vai ter que se rodear de um conjunto de colaboradores, além dos seus 2 filhos, o ator Artur Duarte, que vai participar nos 2 filmes, da Sereia de Pedra e nos Olhos da Alma, Aires de Aguiar, que vai colaborar na remontagem do filme e colaborar também na produção executiva dos Olhos da Alma, que foi que seria um produtor e distribuidor muito importante em França nos anos 40. Teve, como veem, uma vida longuíssima e teve, há 2 anos, no Governo Regional dos Açores, iniciou um prémio à produção cinematográfica com o seu nome, em reconhecimento dessa carreira e contribuição tão longa para o cinema português e francês, sobretudo francês. E, finalmente, Roger Lyon, um dos 3 realizadores franceses que trabalharam em Portugal, um antigo advogado tornado realizador de cinema. Bom, isto levanta, obviamente, a questão, que é a questão que imagino tenha sido discutida muito em todos os painéis, tenho muita pena de não ter podido assistir a mais sessões, que é a questão da autoria e do grau de autonomia da Virgínia de Castro Almeida. Bom, a verdade é que, como algumas das publicidades pagas pela produtora mostram, a Virgínia de Castro Almeida nunca é acreditada exatamente como realizadora, não só por ser mulher, mas sobretudo porque esse era um termo ainda em evolução e em estabilização neste momento. Ela não é acreditada como realizadora da mesma maneira que Roger Lyon ou Maurice Mariot ou Jorge Palou não eram sempre acreditados como realizadores, eram-no muitas vezes como os adaptadores das grandes obras literárias que os seus filmes adaptavam,
ou passavam para segundo plano face à participação de um ator muito importante nestes filmes. Portanto, eu creio que essa questão dela não ser acreditada como realizadora é algo que merece discussão, porque é uma discussão terminológica e tem a ver com a estabilização e a utilização dos conceitos na época. No entanto, é bastante óbvio que ela terá um processo de responsabilidade criativa e também de responsabilidade por trás da montagem de uma produtora e de toda a estrutura de produção destes dois filmes, que é muito original e muito inédito no contexto da história do cinema mudo em Portugal. No caso deste Cartaz dos Olhos da Alma, lá está, ela é acreditada como produtora, superprodução portuguesa, mas isso é mais importante do que qualquer outra coisa, por isso está em letras maiúsculas, de Virgínia de Castro e Almeida, magnífico trabalho que também era importante, o ator Eduardo Brazão. Portanto, tudo isto é sempre bastante, creio que não terão discutido outra coisa, estas categorias e estas nomenclaturas são bastante instáveis neste período. Como disse, a Virgínia de Castro Almeida era uma intelectual e escritora que seria muito conhecida, sobretudo nos anos 30, pela autoria de romances infantis e adaptações de histórias dos descobrimentos portugueses. Também foi delegada na Sociedade das Nações e teve um percurso ideologicamente muito próximo do Estado Novo a partir dos anos 30. O seu interesse pelo cinema é episódico e resume-se a estes dois filmes, mais a curta-metragem do Artur Duarte. Antes disso e depois disso não voltaria a relacionar-se com os meios cinematográficos. A Virgínia de Castro Almeida tinha ainda... enfim, isto é um pouco para a pequena história, protagonizou um dos primeiros divórcios em Portugal, logo após a respectiva lei ter sido aprovada na Primeira República. Era casada com uma figura importante, não do regime, mas dos meios culturais portugueses, o engenheiro agrónomo João Mota Prego, e o advogado do divórcio foi o Afonso Costa, nem mais nem menos, que também serviu como era o advogado da Fortuna Filmes, portanto a pessoa responsável por negociar direitos e os contratos com o Roger Leon e todas essas pessoas. Bom, Os Olhos da Alma é o filme de que eu gostaria de falar um pouco mais em detalhe no tempo que me resta, para explorar um bocadinho mais esta ideia de que é um filme único no sentido, e uma exceção, no sentido em que trabalha a questão política. Portanto, eu não vou navegar muito longe de qualquer questão de representação da mulher ou de olhar feminino sobre a realidade portuguesa. Vou realmente concentrar-me no que me parece a principal e grande originalidade deste filme, que é abordar explicitamente e diretamente a questão política. Como disse, as restantes produções do mesmo período eram adaptações literárias dos cânones oitocentistas, naturalistas portugueses, Amor de Perdição, os Filólogos da Casa Morisca, as Papelas do Senhor Reitor, ou mesmo o Primo Basílio, Os Olhos da Alma, que adapta uma história original da própria Virgínia de Castro Almeida. É um melodrama que se passa na Nazaré. Todos os historiadores de cinema português dizem isto, inventa a Nazaré como lugar do cinema português. Olhando para esta imagem, vão reconhecer um plano que aparece no Maria do Mar, ou no Alá Riba, outra vez, cruza um melodrama amoroso com alguns elementos fantásticos, porque existe um moleiro protagonizado pelo Eduardo Brazão, Dionísio, que tem visões do futuro, consegue ver com os olhos da alma, e enfim, esses elementos de fantástico que se prestam muito bem à multiplicação de sobreimpressões e de aparições cinematográficas na narrativa, valem um pouco também a descrição da Virgínia de Castro Almeida como uma espécie de Selma Lagerlöf do cinema português.
Eu não consigo ler. Então, o que é que este filme tem então de particular? Como disse, bom, lá está, ele estreia primeiro em Paris e só 2 anos depois em Lisboa, por causa da telenovela que foi a remontagem do filme, mas também nós não temos muitos detalhes sobre o que é que foi tirado, o que é que passou de uma versão para a outra, e só temos a versão atual, portanto é difícil um pouco saber os detalhes desse processo, mas sabemos que a estreia portuguesa foi demorada por esse processo, e também que isto teve que ver com a aposta da Virgínia de Castro Almeida em falar prioritariamente, em mostrar prioritariamente o seu trabalho no estrangeiro. Os Olhos da Alma estreou no Tivoli, conta, então, como disse, com Eduardo Brazão e o ator francês, depois com uma grande carreira de cinema francês, Jean Morat, Eduardo Brazão, o tal moleiro visionário, e outro ator francês importante, Max Maxudian, que desempenhava o papel de Diogo de Sousa, o vilão. Porquê que ele era um vilão? Porque era um político republicano que estava envolvido um pouco naquilo que se pode descrever como todos os clichês que mais tarde o Estado Novo associaria à Primeira República, ou seja, um período muito conturbado, com muitos golpes e muitos contragolpes, ou seja, um período caracterizado por uma desordem permanente que seria necessário ordenar através da ditadura do Estado Novo. E o filme já descreve a sua realidade contemporânea desse modo, incluindo várias sequências tiradas de atualidades, portanto manifestações reais, como esta, na Praça do Município, que combina com, portanto, para outras sequências onde os atores prolongam essas sequências. E tinha também a encenação, que não podia faltar, do ataque bombista, não é? Lembram-se? O Aquilino Ribeiro fazendo maçanetas, explosivos a partir de maçanetas na Rua do Carrião, ali em São José, e toda a gente, neste período, é que ele dá a ideia, e há a representação de um ataque bombista que foi primeiro filmado em frente ao Parlamento, o que aliás levou a Virgínia de Castro Almeida e metade da equipa a serem presos e interrogados pelo Governo Civil de Lisboa. Por isso a cena seria refilmada mais tarde, essa parte do filme foi confiscada e seria aqui refilmada mais tarde, creio que na Estrela. Existe este plano fascinante de uma multidão que foge descendo escadas. E, enfim, como existe todo o ambiente do golpe e do contragolpe, da revolução e contra-revolução, e do político republicano que, perante uma revolução fracassada, é obrigado a fugir e atravessar a fronteira e procurar o exílio em Espanha, onde teria que esperar a contagem de espingardas até à próxima contra-revolução. Ora, o filme teve uma reação muito negativa por causa disto, porque, diziam os críticos, não basta que andemos constantemente de armas na mão a proclamar direitos que afinal só tem precisamente quem depõe as armas e invoca princípios. Não. Ainda em cima fazemos gala das nossas loucuras e, muito a sério, reeditamos-las a fingir para as irmos exibir no estrangeiro, isso era o pior de tudo, em vez de lhes mandarmos em filme os nossos monumentos, os nossos costumes, a nossa paisagem. Portanto, esta tripla estava totalmente internalizada no discurso, no meio cinematográfico português desta altura. A crítica é muito injusta, porque na realidade o filme tem sequências filmadas especificamente para mostrar o Mosteiro da Batalha, ou a própria Vila da Nazaré. Portanto, aqui temos paisagem, costumes e monumentos, de facto. A questão era um pouco outra. Aquilo que realmente era imperdoável neste filme, e termino com isto, era a ideia de que aquelas sequências políticas eram inadmissíveis porque representavam a tal desordem, mas mais especificamente retiravam o
povo, ou o cidadão não politizado, do seu lugar. Retiravam-no da moldura de nacionalista de paisagens, costumes e monumentos, tiravam o pescador da Nazaré e transformavam o pescador da Nazaré num cidadão político envolvido na luta política por meios políticos e ou violentos, armados, em Lisboa. E, portanto, tirar o povo do seu contexto natural e colocá-lo no mundo da política era um pecadilho muito inadmissível. Isto é ainda mais marcado no filme do que no livro, porque no livro Virgínia de Castro e Almeida consegue que todas as personagens conquistem uma chance de redenção e de regeneração moral. Portanto, o próprio político arrepende-se, regressa ao meio, os pescadores regressam à Nazaré, tudo volta ao seu lugar, tudo se normaliza, a política é deixada para os políticos em Lisboa. No filme isso não é bem assim, porque o político, mas isto é o equivalente funcional em termos narrativos desse desfecho, o político não é regenerado, é literalmente fulminado por um raio. Portanto, tem esse castigo que é o castigo que espera todos aqueles que, mais do que se deixarem desencaminhar, tentarem desencaminhar outras pessoas para a atividade política neste período. Obrigado. Obrigada, Tiago. Agora sei que o Ricardo fazer uma ligação com o painel anterior. Através do trabalho da Bárbara Virgínia. Põe só assim, grande. No do meio, a linha do meio. É só um boneco. Alô? Muito boa. Se calhar é melhor eu puxar isto para cá, senão não me ouve. Alô? Obrigado à organização por ter aceito. Se calhar é melhor parar, senão isso depois distrai as pessoas. Pode ficar só assim, também não faz mal. Obrigado por terem aceito a comunicação e ainda para mais num painel assim tão bem composto. Sim, a minha dissertação é sobre a Bárbara Virgínia, não necessariamente sobre a Bárbara Virgínia, sobre este filme, o 3 Dias Sem Deus, e sobre, pronto, as problemáticas do restauro e da conservação. E nesse sentido é uma maravilha que a Paula Sequeiros tenha feito a introdução há bocadinho, porque assim eu ganho uns minutinhos, que assim não preciso estar a falar tanto da biografia da Bárbara Virgínia, porque, enfim, é o filme que me interessa em particular, e neste contexto deste painel e toda esta organização, da forma como o filme tem ou não tem uma representação diferenciada da mulher dentro do próprio, enfim, do contexto do cinema português. QB, vamos ver se eu consigo falar disso tudo. Portanto, saltando assim o início, como foi dito mesmo há pouco, o filme está parcialmente perdido. E pronto, eu não sou tão experiente como o Tiago, vou ter que ler o meu papel. O filme está parcialmente perdido, restando dele apenas uma parte da banda de imagem, sem banda de som, num total de 26 minutos, separado em 2 bobinas, arquivadas no anime, medindo um total de 868 metros. Dos 102 minutos de filme que se estrearam em 1946 no Cinema Ginásio, só se conservou menos que a quarta parte. O facto de o filme ser perdido está relacionado com os incêndios que houve na Cinemateca, mas também, provavelmente, por a própria produtora do filme ser um caso episódico, a Invicta Filmes, que não é a Invicta Filmes do cinema mudo, é outra Invicta Filmes, que é uma incursão mais ou menos aventurosa de um senhor chamado Felisberto Felismino, que era um conhecido comerciante de Lisboa, importador de canetas de tinta permanente Colquim. Este senhor, por sabe-se lá porquê, decidiu investir o seu dinheiro num filme, e esse filme
Três Dias Sem Deus, realizado por Bárbara Virginia. No entanto, ao que parece, no mês de exibição do filme em Lisboa e nas exibições no Porto, ao que parece o investimento foi recuperado, segundo Matos Cruz. Bárbara Virginia tivera, com 3 Dias Sem Deus, o seu primeiro e último filme como realizadora, sendo que há esta curta, que a Paula referiu há pouco, cuja identificação não é totalmente certa, apesar de haver várias coisas que indiquem que, de facto, há, não só porque a proximidade do decor, como, por exemplo, há uma sequência numa escola que é muito semelhante à sala e a organização dos alunos e a professora, e pronto, e mesmo o tema em si é semelhante. Pronto. 3 Dias Sem Deus é uma adaptação ao cinema de um livro de Gentil Marques, Mundo Perdido. Este romance não se sabe onde está, se foi publicado, se não foi publicado, não está na Biblioteca Nacional e não há propriamente informação nenhuma sobre se Mundo Perdido foi de facto publicado ou não. O Gentil Marques era um escritor medíocre, segundo o Augusto de França, acostumado a escrever biografias romantizadas de conhecidas personalidades nacionais, traduções de romances anglo-saxónicos e adaptações literárias de filmes. Nomeadamente, ele faz a romantização do Mundo a Seus Pés, do Orson Welles. Conserva-se na Biblioteca da Cinemateca Portuguesa a sequência dialogada à base de planificação, que é uma espécie de uma sinopse de 15 páginas do filme, da autoria de Raul Faria da Fonseca, autor dessa adaptação, da adaptação do romance que se supõe que existe, uma planificação do filme visada pela censura e uma segunda planificação anotada, um documento de trabalho durante a rodagem. O primeiro documento é aquilo que hoje chamamos de uma sinopse alargada, separada em 3 atos, contando aquilo que é no fundo a história do filme, que é uma rapariga, vai para uma aldeia no norte de Portugal, mais ou menos no interior, é professora primária e chega lá, o médico e o padre vão-se embora e de repente toda a aldeia está contra ela, porque ela, enfim, há uma série de situações que terminam com o regresso do médico e do padre e tudo volta ao normal. Em relação às planificações disponíveis na Cinemateca Portuguesa, são 2 documentos, papel de bíblia deste tamanho, quadriculadas, onde se explica plano a plano como é que é o filme, qual é a lente, qual é o diálogo, qual é a ação, qual é o enquadramento, enfim. Ou seja, é um documento fundamental para perceber o que é que o filme poderá ter sido, porque, na verdade, ele não existe na sua totalidade. Fazendo um levantamento de uma sucessão de notícias da época, pronto, que eu não vou poder estar a identificar as origens bibliográficas, mas terei todo o prazer em fazê-lo depois, é importante salientar algumas coisas. Primeiro, o autor da planificação, Raul Faria da Fonseca, era para ser o realizador do filme, 3 Dias Sem Deus. Por imposição do seu trabalho na MGM, no departamento 16mm, Faria da Fonseca foi obrigado a ir para os Estados Unidos e, portanto, teve que abandonar o filme poucos meses antes da rodagem. Segundo a própria Bárbara Virginia, ela tinha, além de ser a protagonista do filme, um trabalho de assistência de realização e, portanto, foi convidada a tomar a realização, já que o realizador que estava preparado não podia estar. Por isso, toda a rodagem foi atrasada, em parte por isso, em parte porque em 46, aliás, em 45, que era para ser quando se começava a rodagem, não havia película por causa do final da Segunda Guerra Mundial, portanto, havia uma escassez que dificultava tudo. A rodagem terá ocorrido algures entre 18 de fevereiro e 10 de março de 46, segundo como foi possível apurar, o que inclui as partes exteriores e as partes de estúdio. A estreia do filme foi, no entanto, antecipada um mês, exatamente por causa da ida do filme a Cannes, que se sobreporia com a data de estreia. O filme estreia-se a 30 de agosto, vai a Cannes, salvo erro, 5 de outubro, de novo, segundo Matos Cruz.
Um olhar sobre o fragmento conservado no anime permite perceber que a porção arquivada corresponde a uma série de cenas consecutivas que se iniciam com a chegada de Lídia a Casal de Lobos, que é o decor maior do filme, na sua primeira visita, sendo aliás o primeiro plano aquele em que Lídia é recebida pela criada, que a deixa sozinha e ausente na sala. A sucessão das duas bobinas nos seus 26 minutos, dividida em 109 planos num e 34 planos no outro, termina no momento em que Lídia vê Paulo Belfort sair do quarto misterioso com a cadeira vazia, cadeira de rodas vazia, depois de Pedro lhe aparecer choroso, por aí fora. A história é uma espécie de Wuthering Heights misturado com Rebecca. O dado mais significativo é que toda a ação descrita na sequência dialogada base de planificação se confirma no fragmento, praticamente. Ainda há, assim, algumas discrepâncias que convém enunciar. Primeiro, logo na primeira visita, Lídia encontra Pedro e este apoia-o. Pedro é a criança que faz a ligação entre a professora e o senhor maldoso da aldeia. Lídia encontra Pedro e este apoia-o. E esta apoia-o durante o ataque da mãe e fala-lhe e acalma-o. A mãe é louca. Isto não está na sequência, na base de planificação, na sequência dialogada. As cenas são pontuadas por vários relâmpagos, outra coisa que é acrescida. Há vários planos de pormenor, como uma maçaneta a rodar numa porta. Há uma sequência que não está na sequência dialogada, que é quando Lídia tenta dar uma aula e é interrompida por pedras que são atiradas do lado de fora, através da janela, pelas mulheres da aldeia, e quando esta sai da escola há uma espécie de corredor da morte de todas as mulheres da aldeia a recebê-la a ela e aos alunos, coisas que não estão na sequência dialogada, e mesmo há uma sequência que está no documento, mas que não está no filme, que é o de um almoço pavoroso, passo a citar, que não sei se foi mudada ou se foi omitida. Além do contraste entre a sequência dialogada, a base de planificação e o fragmento conservado do filme, há ainda que contrastar estes dois com as próprias planificações, tanto a anotada como a avisada pela censura. Como a dimensão desses dois documentos torna incomportável uma análise cuidada no âmbito desta comunicação, escolhi, a título de exemplo, comparar a cena 6, que corresponde aos primeiros 27 planos do fragmento conservado, sendo que, em ambas as planificações, descreve um primeiro plano que o fragmento não inclui. No fundo, é o plano que introduz a cena da chegada da Lídia ao Casal Belfort. Tem que puxar, por favor. E é esse PDF. É só para as pessoas ficarem com uma ideia, porque ninguém vai ter paciência para estar a ler. Encolhe só porque está muito grande. Isso, mais pequenino. Pronto, é só lado a lado, planificação 1, planificação 2 e o que está de facto no fragmento conservado. Pronto. A respectiva cena é então planificada e depois filmada de modo descrito no seguinte quadro. Aqui está. Sendo que as descrições da ação que apresento são citações diretas dos documentos, por aí fora. O primeiro dado evidente desta disposição comparativa é que a planificação visada pela censura corresponde à primeira planificação elaborada pela mão de Raul Faria da Fonseca e que reproduz quase exatamente a ação descrita na sequência dialogada. Ao passo que a planificação anotada se aproxima quase exatamente da cena filmada, tendo por isso certamente sido elaborada em segundo lugar e sido usada como ferramenta de anotação durante a rodagem. Assim, do ponto de vista da compreensão das lacunas resultantes da conservação insuficiente do filme, o documento que deverá ser seguido, como mais fidedigno, é o da planificação anotada, por ser aquele que mais se aproxima do que terá sido o objeto fílmico quando terminado. O segundo dado importante de notar é a diferença de tom entre a primeira versão da cena 6, por Raul Faria da Fonseca, e a segunda versão, suponho eu, pela mão de Bárbara Virgínia. A este respeito, é importante considerar o esclarecimento, que a Paula referia há bocado, de Faria da Fonseca, publicado no Diário de Lisboa, à data da estreia de 3 Dias Sem Deus, onde se lê, e passo a citar, para os devidos efeitos, esclarece que na publicidade relativa ao filme 3 Dias Sem Deus, faltou mencionar o facto de a respectiva planificação inicial ter sido posteriormente alterada sem intervenção do autor, que se encontrava ausente, cabendo, portanto, a Raul Faria da Fonseca apenas a responsabilidade do argumento, naquilo em que este não foi prejudicado por aquela circunstância.
Fim de citação. Assim, não só o autor da planificação original se manifesta sobre as variações narrativas de tom e estéticas que o filme sofreu na sua ausência, como se demarca dessas mesmas variações. No caso da cena 6, é notório um mais marcado pendor melodramático na versão de Faria da Fonseca, pela constante presença do piano, tocado por Isabel, pela introdução de vários planos do vitral iluminado pelas faíscas dos relâmpagos e pelas montagens alternadas entre a conversa de Paulo e Lídia e o ataque alucinado da mulher do primeiro. Ao passo que na versão presente no filme, da autoria de Bárbara Virgínia, a presença do piano existe apenas na banda de som, e a presença de Isabel é reduzida, a mulher louca, é reduzida ao fora de campo, com exceção do momento em que esta é levada para a sala misteriosa. A juntar a esta redução do confronto dramático entre as duas mulheres que rodeiam Paulo Belfort, confronto promovido pelo ciúme e pela doença que Faria da Fonseca não teme em frisar, revelando logo na cena o interesse sexual de Belfort por Lídia. Na versão de Bárbara Virgínia, há que ter em conta a introdução muito marcada de Pedro, o filho, que evidencia a presença maternal de Lídia e a beatifica, reduzindo o possível interesse amoroso de Belfort por ela, já que este se mostra comovido pelos abraços e beijos que a professora dá ao aluno. Além disso, há ainda a questão do desenlace da cena. Na versão de Faria da Fonseca, torna-se muito claro que Lídia não queria ficar em Casal de Lobos e que só a tardia hora e as condições atmosféricas a convenceram a ficar lá. Por seu lado, na versão filmada por Bárbara Virgínia, a pernoita de Lídia parece natural e esperada, um acontecimento que não necessita muita justificação. Do ponto de vista da mise-en-scène, a mudança da situação da conversa, em que na planificação de Faria da Fonseca Lídia está sentada de costas e Paulo Belfort está de pé, na versão de Bárbara Virgínia estão ambos de pé, frente a frente. Parece evidenciar uma alteração da presença e da força no personagem feminino. E do ponto de vista da direção de atores, a planificação de Faria da Fonseca explica pormenorizadamente a ação e os estados de espírito dos personagens, sendo que a versão anotada resume a descrição de certos planos à simples identificação dos personagens e das suas posições na cena, o que mostra igualmente diferenças significativas de visão de um e de outro cineasta. Se esta é a possível identificação de uma dividência cinematográfica propriamente feminina em 3 Dias Sem Deus, nem que seja através da oposição entre a ideia de Raul Faria da Fonseca e a concretização da realizadora, o certo é que é difícil, se não mesmo impossível, encontrar uma perspectiva clara sobre qual terá sido a visão de Bárbara Virgínia neste filme. Não só porque o filme se apresenta como uma malha de intenções oriundas de diversas origens e autorias, como a sua conservação lacunar dificulta e muito essa possível identificação. No entanto, há um aspecto que importa salientar: a figura da professora primária no filme. Figura essa que é possivelmente originária do romance de Gentil Marques. Ele, que já havia escrito um argumento cinematográfico sobre um professor e uma escola de ensino especial alguns anos antes, e, a esse respeito, procurarei concluir esta comunicação com uma breve parênteses que ajuda a circunscrever e enquadrar melhor esta última situação, isto é, perceber de que forma é que a professora primária é, de facto, um aspecto importante no filme, neste sentido das representações. Segundo Irene Pullenser-Pimentel, em História das Organizações Femininas no Estado Novo, em 1945, António Augusto Pires de Lima iniciou uma demanda para impedir, e passo a citar, a invasão dos liceus pelas raparigas, iniciando por isso o aumento de escolas complementares femininas, de modo a evitar que todas as mulheres estudantes viessem a ser, e passo a citar, doutoras, em vez de boas donas de casa, esposas e mães. Neste sentido, a ideia do regime para suprir a falta de liceus com educação especificamente feminina foi a de, e passo a citar, canalizar muitas das alunas para as escolas do magistério primário e para o ensino técnico feminino, e assim resolver em simultâneo uma questão ideológica e um problema de sobrelotação liceal. Mas também, e fim de citação, mas também de tentar pôr fim à educação mista iniciada pela Primeira República e que o Estado Novo proíbe em 49. Estas raparigas eram, então, formadas em profissões tipicamente mal pagas, mas que permitiam uma certa independência e ascensão social às mulheres das classes mais baixas, por exemplo, o ensino primário, a enfermagem e o serviço social. Outro dos motivos ideológicos que incentivaram estas medidas passam pela necessidade que o regime teve de reduzir a força do professorado republicano. Para isso, Carneiro Pacheco,
O ministro seguinte baixou progressivamente os salários dos professores, introduziu a figura do regente escolar, reabriu as ditas escolas do magistério primário e valorizou a prévia verificação da qualidade morais e cívicas dos professores. Já no Ministério de Mário Figueiredo, dada a falta de professores, adotaram-se medidas como a equiparação dos regentes a professores primários. A juntar à desvalorização do estatuto profissional dos professores, a ingerência do Ministério da Educação Nacional, também era evidente na necessidade dos professores terem que pedir autorização para contrair matrimónio, que visava exatamente impedir a elevação social destas mulheres pelo casamento. A juntar a isto, no Ministério de Pires de Lima, estabelecem-se cotas para a integração de mulheres no ensino inicial de 1 para 3 e, mais tarde, uma diferenciação de ordenado entre os professores do sexo masculino e feminino. Nesta circunstância, o papel de Lídia, em 3 dias sem Deus, é sintomático das políticas do ensino à época, já que é exatamente em 45-46 que terminam os primeiros cursos de 2 anos das escolas do magistério primário. Portanto, as primeiras vagas de professoras, jovens professoras primárias, espalhavam-se pelo país, de modo a suprir a enorme falta de docentes, já que, em 1941, existiam 337 escolas primárias sem professor, situação que se agravaria até à referida formação. Portanto, o filme coincide exatamente com o primeiro ano em que há esta espécie de enorme fornada de jovens professoras pelo país para suprir as faltas de professores, principalmente no interior do país. Lídia representa uma nova classe social construída perversamente pelo Estado Novo, que, como descreve Maria Filomena Mónica, se cria passiva e adaptável às condições políticas, sociais e culturais, figuras que envergavam a mais alta posição social que uma mulher poderia atingir no meio rural e que, na maioria das vezes, necessitava de um patrocínio do padre ou pessoa influente da terra. E, dado o fator moral na sua seleção, a grande maioria era politicamente conservadora, ideal para transmitir a ideologia do Estado às crianças pobres que ministravam. É evidente que a sagração da figura da professora primária, a figura dramática, injustamente condenada e vítima da ignorância rural, era uma que simultaneamente agradava à ideologia do Estado Novo, por sacralizar esta figura da sociedade portuguesa, mas por outro revelava o misticismo e o analfabetismo que reinavam num certo Portugal do interior. Neste sentido, 3 dias sem Deus é um inusitado testemunho ficcional e um momento marcante na emancipação da mulher no mundo do trabalho, ainda que de forma altamente controlada pelo Estado Novo, é certo. E Lídia, através de Bárbara Virgínia, a sua primeira representação cinematográfica. Representação essa que revela a fragilidade da posição, confirmando a necessidade de uma contrapartida masculina na organização social. Não é, pois, por acaso que é exatamente pela ausência do padre e do médico que toda a trama de 3 dias sem Deus se inicia. O filme tem exatamente este título porque toda a trama resulta tanto do médico como o padre se ausentarem da aldeia, deixando a professora primária a braços com as superstições das mulheres da aldeia, em particular da curandeira mística, líder do povo, e o desenlace é exatamente quando o padre e o médico regressam. Curiosamente ou não, todas as personagens de mulheres da aldeia têm muito mais força e presença no meio rural do que Lídia, com exceção, obviamente, da Isabel, a paralisada. O que se justifica, claro, por ser Lídia uma figura acabada de chegar àquele desterro das serranias, figura exterior à própria organização social no meio rural português, figura feminina com inaudito poder neste mesmo meio e figura ontologicamente exógena à circularidade das relações do meio pequeno. Lídia representa esta disrupção que terá ocorrido na vida e do dia-a-dia, a quando da integração das primeiras fornadas das escolas do magistério primário um pouco por todo o país, sinal do início de uma mudança na participação cívica e laboral da mulher na sociedade portuguesa, ainda que de forma manipulada. Neste pormenor, parece-me que se encontra aquilo que de mais valioso existe em 3 dias sem Deus do ponto de vista da visão de Bárbara Virgínia sobre o papel da mulher, já que a forma como adapta o romance gótico ao meio português peca pela fragilidade e antiguidade da protagonista, em comparação com os filmes da época, o Rebecca, o Jane Eyre, o Wuthering Heights, mas, no entanto, tem esta espécie de contraponto positivo que é o de dar a ver esta nova figura da trama social portuguesa em 1946. Pronto, é isto. Obrigada, Ricardo. E agora, a Catarina falar sobre o figurinistas de Portugal.
sei por isto. Não sei. Bom, espero que não estejam cansados. Só logo no dia. Foi o microfone só para Sim. E espero que tenham lido um bocadinho do abstract, porque vou mesmo começar sem dizer nada sobre o projeto, ou vou explicar menos. Portanto, o trabalho de entrevistas que, juntamente com a colega Nívia de Sousa, que não está cá, que começamos em abril de 2017, tenta colmar o buraco profundíssimo onde o figurino cinematográfico foi metido. Através de entrevistas a figurinistas de cinema que trabalham ou trabalharam em Portugal, visamos abrir as portas de uma profissão que em Portugal é protagonizada por mulheres e a qual ainda hoje as próprias figurinistas reconhecem o estatuto de coisa de mulher. E desde abril conseguimos entrevistar 14 profissionais, entre figurinistas, chefes de guarda-roupa e costureiras de cinema. E tendo em conta o meio, que é muito pequeno, muito restrito, não faltam muitas para acabar. A ideia, minha e da Nívia, era a de preencher o vazio que encontramos ao nível informativo, académico, artístico, em relação ao figurino em Portugal. Percebemos que para conseguir criar algum interesse, era preciso ainda criar alguma bibliografia, ou seja, trabalhar da mesma forma como os nossos colegas italianos, eu sou italiana e a Nívia é brasileira, portanto colegas italianos e brasileiros, como eles tinham trabalhado já a partir dos meados do século passado. É um facto que fora de Portugal existe muita bibliografia sobre o assunto e nós fomos estudá-la, analisá-la, para uma eventual comparação. E foi assim que decidimos que o primeiro passo era o de dar-vos a conhecer as figurinistas portuguesas. Iniciamos o nosso percurso com o único documento que existe em Portugal acerca de figurinistas, uma publicação da Cinemateca, acerca de uma retrospectiva sobre Jasmine, um homem que trabalhou neste setor. Isto não só diz muito acerca da desvalorização desta profissão, como também deixa em aberto a questão principal, que se refere a um departamento feminino como uma profissão de pouco valor. Podemos ter bons técnicos no feminino, mas o artista tem que ser um homem. Mas porquê? Jorge Simmel e Juliana Bruno estão de acordo em afirmar que a moda sempre foi um assunto mais ligado ao mundo das mulheres. Parece que por cada ordem de pessoas, aliás, por cada indivíduo, existe um determinado relacionamento quantitativo entre o impulso à individualização e o de confundir-se na coletividade. Consequentemente, se o conseguimento da meta por parte de um impulso está inibido em um determinado sector da vida, este irá à procura de outro onde alcançar a dimensão de que necessita. Fatos históricos também nos aproximam o conceito da moda como daquela válvula através da qual a necessidade que as mulheres têm de uma certa quantidade de distinção e de relevância pessoal encontra um desabafo quando a sua satisfação está maioritariamente negada em outros setores, dizia o Jorge Simmel. E ela acaba por não desenvolver este enunciado e encaixa a moda numa perspectiva de compensação, devido à ausência de outros fatores. E é a partir daí que Juliana Bruno pega no assunto e valoriza a moda como um instrumento usado pelas mulheres para se conhecerem a si próprias e uma espécie de uma ferramenta útil, por um lado, para se apresentarem aos outros de uma forma personalizada e, por outro, para começar uma exploração da sua própria interioridade. E moving beyond the level of film costume to explore further the interaction between fashion and cinema, it is significant to note the Latin root of fashion, factio, refers to the act of making. The intersection of film making with this other form of making informs the concept of the fashioning of space, as well as the psychogeographic roots that are built and traversed in the construction of sightseeing. Portanto, juntando este particular ponto de vista da Juliana Bruno, comecei a entender o interesse das mulheres para a moda não tanto como uma compensação, mas sim como um valor adjunto, espelho de uma curiosidade diferente se comparada com a masculina, mais ligado ao corpo, a um conhecimento de si sempre em movimento, porque se a moda começou por ser o espelho da vida moderna, é fácil entender a profunda vontade de movimento, de desenvolvimento e de novas visualidades que as mulheres procuravam e procuram nela. Acho importante fazer esta premissa, uma premissa como esta, porque para desenvolver um novo conceito de figurino no cinema português é preciso entender o motivo pelo qual ele nunca foi investigado, o motivo pelo qual ainda hoje se fala em trapos e não existe uma indústria especializada, estudos adequados e nem sequer uma pequena historiografia. E
se é verdade que hoje em dia os trabalhadores do espetáculo falam de uma ausência de indústria nacional no setor cinematográfico, resulta possível pensar que no passado de alguma forma já existiu. Porque, de acordo com as pesquisas feitas até aqui, parece-me que no início do século passado, até o nascimento do cinema novo, havia uma circulação de trabalhadores e artistas entre o teatro e o cinema que vale a pena recordar ou citar o Parque Mayer, campo de batalha do teatro de revista, e a Tobis Portuguesa, produtora de cinema sonoro nacional. Agora, na minha opinião, se o conceito de indústria cinematográfica não fica ligado ao conceito de cinema de autor, isso não devia afetar minimamente os estudos sobre figurino. Aliás, quem estuda esta específica especialidade sabe que um departamento como o do figurino torna-se aliciante também por estar ligado mesmo ao conceito de cinema de autor. E os resultados alcançados com esta pesquisa são de facto inesperados. Essas são algumas das figurinistas que foram entrevistadas. Por exemplo, as figurinistas entrevistadas são conhecidas porque ligadas a este ou aquele realizador. Descobrimos haver uma figurinista ligada ao João Pedro Rodrigues, uma ao Jorge Cramés, assim como ao João Botelho, ao Manuel de Oliveira, etc. De facto, as entrevistas fizeram sobressair uma grande ligação com o cinema de autor. E se uma grande prevalência de figurinistas homens povoavam o teatro e o cinema português, desde o cinema mudo até o nascimento do sonoro, com as entrevistas deparamos logo com a prevalência de género feminino no departamento atual. Uma curiosidade revelada pelas entrevistadas foi entre quem era figurinista e quem tinha um armazém onde criavam-se e alugavam-se fatos. Hoje em dia esta diferença está bem definida e não é difícil, no genérico de um filme, entender quem trabalhou nas filmagens e quem se ocupou de dar fatos em aluguer. Estudos aprofundados com visionamento de genéricos de filmes irão dar a conhecer quando se começou a falar de figurinos e de figurinistas. Mas as dúvidas eram muitas e a maioria foram esclarecidas. Durante os primórdios do cinema sonoro, na altura em que as várias trocas de roupa de cena começavam a ficar como importantes recordes, conexões importantes como os recordes de luz, por exemplo, algumas entrevistadas lembram-se de que uma pessoa da equipa de filmagem, uma notadora, uma assistente de produção ou de realização, tomava conta destes registros, eliminando assim o papel do figurinista e dos seus assistentes, e deixando só a figura do profissional que alugava a roupa para o filme. Existem, de facto, muitos genéricos que apontam como figurinista profissionais que descobrimos serem só modistas ou costureiros, que só alugavam ou costuravam fatos. E avançando rapidamente para os dias de hoje, posso afirmar que um dos primeiros, se não o primeiro figurinista a ser citado, à parte, foi o Jasmin. Foi o Jasmin de Matos que, voltando da Inglaterra, nos anos 80, ensinou o ofício de figurinista a muitas das profissionais que hoje em dia trabalham no cinema, no teatro e na televisão portuguesa. E que elas próprias formaram outras colegas mais jovens que entraram no mercado logo depois. Isabel Branco e Zé Branco, duas diretoras de arte que trabalham há mais tempo, lembram-se de ter começado mesmo com ele, uma como estagiária, outra como assistente, e as duas em filmes do Manuel de Oliveira. Carla Figueiredo, que agora está nas publicidades, por exemplo, também aprendeu como estagiária do Jasmin num dos últimos trabalhos, ou o último, que ele fez com o Filipe Laféria, em 93, Maldita Cocaína. Portanto, é verdade que foi a partir do Jasmin que se criou uma figura interessante de diretor artístico, ou como muitas vezes aparece nos genéricos dos filmes daquela altura, uma figura que cuidava dos cenários e figurinos. E quando chegou a Portugal e começou a trabalhar, o Jasmin formou em prevalência mulheres. Formou as mulheres que ainda hoje materializam as ideias dos realizadores portugueses, ou dos realizadores que trabalham em Portugal, e estabeleceu, de facto, as primeiras regras dentro de uma equipa de figurino. E, enfim, criou a própria figura profissional do figurinista de cinema. Mas por que ele formou em prevalência mulheres? Por que havia tão poucos homens interessados em aprender os ofícios desta profissão? Desde a morte do Jasmin passaram mais que 20 anos. E se as suas assistentes continuam a trabalhar e continuam a formar as novas figurinistas aqui em Portugal, também é visível uma certa confusão e pouca organização no interior do próprio setor, devido, será, à predominante presença de mulheres. E voltamos ao princípio desta apresentação, quando, através das palavras de Zimmel e de Juliana Bruno, tentei encaixar esta profissão no cubículo da moda. Um cubículo este que é muito precioso às mulheres, e é verdade, para construir um figurino de cinema é importante saber as regras básicas da moda e da costura. Mas não é só isso. Muitas figurinistas entrevistadas tiveram uma formação em escolas de moda e design, mas as próprias afirmaram
que o trabalho nos desfiles, como estilistas, não as satisfazia totalmente. Dizem que criar personagens é diferente do que criar tendências. Porém, esta diferença não pode ser encarada como uma depreciação do trabalho de figurinista, porque se não cria tendências, baseia-se nelas e reforça a sua criação com estudos culturais e sociais da personagem e do ambiente onde ela vive. Porém, assistimos ao longo dos anos a uma desvalorização desta profissão, ou melhor, a um não desenvolvimento apropriado aos tempos. Do ponto de vista académico, sempre lamentei o facto de ninguém entender e aprofundar a temática da moda no cinema, mas do ponto de vista do cinema e não da moda. E ao longo das entrevistas com a Nívia de Sousa percebemos o motivo. Porque ao início as próprias figurinistas entrevistadas não entendiam qual era o interesse em querer saber como desenvolvem o trabalho, de que maneira trocam impressões com o realizador, qual é a importância do diretor de fotografia no processo de escolha de um figurino. Nunca ninguém lhes tinha perguntado nada acerca do processo criativo e artístico. Nunca ninguém sequer pensou que um figurinista, para poder materializar as palavras que estão num argumento, precisa de ferramentas próprias que só este departamento possui. E descobrimos, eu já sabia, que o departamento de figurino, juntamente com a maquilhagem e os cabelos, é apelidado de galinheiro pelos próprios colegas. Galinheiro, certo? Certo. Então é num galinheiro que os atores mudam de carácter, vestem os sonhos do realizador, materializam através do próprio corpo as palavras e o gesto escrito no guião. A ideia de um departamento feito só de mulheres, na verdade, começa por ser uma questão ligada à moda, mas acaba por criar uma prisão, da qual foi difícil sair. Porque se pensamos que no resto dos departamentos a maioria dos chefes de setor são homens, logo destacamos anomalias e incompreensões. Em Portugal, parece residir uma estranha e absurda ideia de que qualquer pessoa possa fazer o guarda-roupa de um filme. E a única característica pedida, que muitas colegas falaram, é a de saber fazer milagres. Portanto, uma mulher que saiba fazer milagres quer dizer conseguir materializar os grandes sonhos do realizador com os poucos meios de que a produção dispõe. Uma espécie de economia doméstica, que em princípio todas as mulheres sabem fazer. Podem rir-se. A organização sindical dentro dos departamentos é uma parte importantíssima para a valorização do trabalho, mas para lá chegar é preciso uma organização interna que ainda hoje em Portugal o departamento de figurino não tem. Existe até uma confusão de terminologia que nem as próprias figurinistas conseguem explicar. Porquê que em Portugal existem dois termos para este departamento, guarda-roupa e figurino? Qual é a diferença entre um e outro? O que é uma figurinista e o que é uma chefe de guarda-roupa? Perguntas que receberam respostas interessantes e que, na nossa opinião, podem pôr as bases para uma autoconsciência das próprias profissionais e, claro, para um trabalho teórico e sociológico do estudo do figurino e do figurinista em Portugal em estreita ligação com a sociedade atual. E, portanto, as equipas de guarda-roupa começam por ter uma figurinista, que é a chefe de setor e que fala diretamente com o realizador sobre as decisões a tomar. Algumas desenham os figurinos, outras usam retalhos de jornais, livros, revistas e criam as personagens baseando-se nas citações artísticas e literárias. Logo a seguir a figurinista, existe a chefe de guarda-roupa, que além de ser o braço direito da figurinista e sua assistente, toma conta cuidadosamente da montagem e desmontagem das bases onde fisicamente estão os fatos, cria o livro dos raccord e acompanha no dia a dia o andamento das filmagens. E quem auxilia o trabalho da chefe de guarda-roupa é a assistente de platô, figura-chave das filmagens, que precisa saber as várias hierarquias com os outros departamentos, precisa de estar sempre presente no set e olhar minuciosamente para o ecrã, onde se passa a ação e se algum erro está a acontecer. Todas as figurinistas entrevistadas concordaram sobre o facto de que não deveria existir diferença de tratamento com os outros departamentos, imagem, decor, eletricistas, maquinaria. E parece-me não se tratar só de uma questão de género, mas sim de uma mistura de situações que fazem com que o departamento de figurino seja tratado não como uma equipa artística, mas como uma equipa técnica. Mas uma equipa técnica que, sendo um pouco artística, não tem voz nos direitos dos outros técnicos, e isto é uma absurdidade. Porque o diretor de fotografia é um artista, o realizador, claro, é um artista, e o figurinista, ele é o quê?
Podemos atribuir esta falta de valorização ao ambiente em prevalência masculino, que sempre acompanhou o mundo do cinema, mas não podemos deixar de sugerir que as próprias atitudes individuais das profissionais do figurino fazem com que o cenário não mude. Além de mais, não existindo ainda em 2017 escolas, cursos, minicursos, workshops, nada sobre figurino de cinema ou direção de arte em geral em Portugal, é complicadíssimo ir para a frente com qualquer reivindicação. E, por outro lado, foi absolutamente único descobrir como cada figurinista iniciou-se nesta profissão. E para elas próprias, verbalizar a arte do figurino foi o primeiro passo. E acho que a palavra-chave deste percurso é mesmo a autoconsciência, oposta à autoinflição, de que muitas colegas falaram. Foi a primeira vez em que todas verbalizaram conceitos ligados ao figurino de cinema, a sua história em Portugal e as práticas artísticas no percurso do processo pessoal de criação de um figurino. O projeto das entrevistas visa, de facto, dar relevância ao trabalho destas mulheres, aos desenhos que elas preparam para mostrar ideias ao realizador, aos cadernos com apontamentos criativos sobre a ambientação, as peças de roupa que, combinadas com a luz, o enquadramento e o corpo do ator, formam o verdadeiro figurino cinematográfico. Dão vida às teorizações todas acerca do vestuário e fazem desta profissão um ofício artístico. Eu e a Nívia de Sousa, como investigadoras e como profissionais do setor, sentimos esta necessidade de dar voz a estas mulheres, porque achamos que ao materializar o próprio cinema, materializam-se a si próprias, cada uma com o seu estilo, a sua história e as suas ideias. E não sei se tenho ainda tempo, porque gostava de vos mostrar alguns dos materiais que fomos visionando ao longo das entrevistas, materiais inéditos, ainda por voltar a rever, materiais que testemunham os mistérios que esta profissão tem para desvendar. Portanto, esses são moldes de época, porque em Portugal não existem livros com moldes de época, portanto, cada vez que nós vemos um figurino num filme de época, é feito o molde, é feito o vestido, é feito tudo, porque não há livros. Esta é uma imagem de um filme que ainda vai estrear, sobre as cores. A Patrícia Doria, uma figurinista, estava a falar das cores e de como ela consegue trabalhar o figurino também através das cores da cenografia, não é? Do decor. Esses são cadernos da Isabel Branco, que é a mais prolífica. Ela tem muitos cadernos com apontamentos sobre os filmes. É um filme que se chamava Fados. E isto também são desenhos, são retalhos, são apontamentos que ela põe. Este, por exemplo, é um desenho das linhas de Wellington. Tem soldados, tem várias figuração a andar. É um desenho que ela fez. Ela faz muitos desenhos destes, muito bonitos mesmo. E é mesmo incrível como é que nunca ninguém tinha perguntado essas coisas, mas pronto. As linhas de Wellington continuam, são sempre retalhos de jornais, de revistas, de livros de história da arte, etc. Isto já são os retalhos dos jornais, e depois aqui são os atores mesmo, como é que do desenho da figura ela consegue depois vestir os atores. E depois temos isto, que é uma coisa que eu costumo fazer, gosto de fazer quando trabalho em figurino, que é fazer a sobreposição do desenho da figurinista e da personagem depois vestida. Esta é uma série que estreou agora há pouco tempo, a Madre Paula, e esta é a personagem do Francisco, esta é uma freira rica, esta é outra, tanto como o trabalho das figurinistas passa do desenho ou da imagem para a realidade. Estes são sempre apontamentos da Isabel Branco. Acho que o filme é Mistérios de Lisboa. São apontamentos sobre penteados, vestidos e sapatos, e 1831. Estes são as várias folhas de organização que um departamento de figurino tem que ter, sobretudo quando tem muita figuração. Por exemplo, este é das linhas de Wellington, e temos aqui os nomes das várias assistentes: Inês, Marisa, Tânia, Daniela, com a figuração com quem vão ficar, segunda-feira, terça-feira. Pronto, é assim uma organização muito especial. Isto também é organização. Isto é um cartaz que foi feito mesmo para as linhas de Wellington, para mostrar às assistentes que vinham vestir figuração como é que se podia vestir de uma maneira criativa o povo, e
várias figuras daquela época, e estava colado para nós conseguirmos vestir sem ficar muito longe daquela época. Esta é outra maneira de organizar, tirar fotografias aos atores, fotografias pequeninas, e depois ir colando para ver se as cores ficam bem entre um ator e outro, se já vestiu este vestido, etc. E isto foi um percurso. Este foi quando eu e a Nívia fomos visitar o único armazém de roupa alugada em Portugal, e vimos a história desses 3 vestidos, vimos o desenho, vimos uma fotografia de cena, e depois elas as duas, a Maria Gonzaga e a Rosarinho Moreira, foram buscar os vestidos para mostrar, não, este percurso que o figurino faz. Estas são imagens do armazém, tem tudo e mais alguma coisa, tudo, até porque é o único. Sim, é aqui que nós trabalhamos. E esses são os famosos cadernos de raccord. Portanto, quando temos várias cenas, não é? Neste caso o 43, 44, 45, temos que tirar uma fotografia ao ator, porque depois a cena pode ser filmada no outro dia, temos que saber como é que ele estava vestido, portanto tirar-lhe uma fotografia completa, pôr a descrição ao lado das peças de roupa, e é tudo. Obrigada. Dá-me a minha água. Que queiram colocar. Catarina, eu fiquei curiosa. Algumas das figuristas elas também trabalhavam no teatro ou só no cinema? E se falavam de algumas diferenças, se era mais, ou eram só trabalhavam no teatro? No cinema. Nós tentamos fazer um trabalho sobre figurinista de cinema, porque de teatro já existe um livro, que é O Papel da Segunda Pele, da Vera Castro, e que fala de alguns figurinistas importantes no teatro. Mas elas em Portugal costumam trabalhar cinema e televisão. O teatro fica um bocado mais afastado do meio. Ou perguntar porque é que é mais difícil para elas, como serem reconhecidas como artistas. Mas já foi perguntado. No cinema e talvez isso não é o caso no teatro, também não sei, era só. Não, no teatro são reconhecidas. Têm ao menos uma bibliografia, sei de várias pessoas que trabalham sobre o assunto. Agora, de cinema, por todas estas questões que eu ando a investigar e que é só um esboço, não é, das respostas que elas deram, é por todas estas questões que nunca conseguiram ter valorização do trabalho, porque é chamado um assunto de mulheres, porque qualquer uma sabe fazer. É uma coisa muito estranha, de facto, é uma coisa que não acontece, por exemplo, em Itália, não acontece no Brasil, e é estranho, não sei, vamos investigando, vamos ver porquê. Queria colocar no segundo. Eu queria comentar que comunicações todas elas foram muito estimulantes e pronto, o professor nos revela muito trabalho posterior para chegar a este ponto. Eu estava a ver o comentário do Tiago à Virgínia, à outra Virgínia, à Virgínia Castro Almeida, e estava-me a lembrar parte daquilo, do meu ponto de vista, e perguntar a ti, Ricardo, ver os dois estados de acordo. Eu estava a achar que há pontos de semelhança, não há, entre as personagens, a modo como são representadas as personagens, tanto nos Olhos da Alma, como um pouco também no Tragias Sem Deus. Ou seja, eu penso que a Bárbara Virgínia, naquele momento, ainda não se tinha conseguido descolar completamente daquela visão, que era a visão fascista, enfim, como as segundas autoras a perceber, tem muito essa distopia. O que nós estamos a ver, porque tem uma carga forte ideológica, porque é feito para ter uma determinada objetivo político propagandístico,
as pessoas que são retratadas são muito pouco pessoas individuais, são mais tipos, são estereótipos, às vezes até. E acho que ela ainda está um bocadinho por aí. Fiquei com essa sensação, gostava de saber a tua opinião. Por outro lado, realmente às vezes ela até parece que tem assim umas coisas um pouco surpreendentes, não é? E que é isso que ora gosta, ora fez a crítica gostar, ora fez a crítica jornalística não gostar, e também tem muita piada, não é? Um intervalo de muito poucas horas, críticas jornalísticas estão bem distintas. Mas também eu gostaria de explorar aqui uma outra ideia, ver se estás também de acordo comigo. No final, há também, para além da questão de que realmente como os homens não estão os homens, médico e o padre. Médico e padre, não estão na aldeia, ela está 3 dias sem Deus, ou seja, está 3 dias sem autoridade. Eu critico é que realmente eles só conseguem, ou seja, a professora, a Lídia, só consegue voltar a dar aulas quando eles regressam. Isso, para elas, não é? No entanto, ainda tem, penso eu, outra forma de tratamento muito, no mínimo, muito misógino das mulheres, mas também pode ter uma outra leitura. E eu fiz um pouco essa leitura, ou seja, o pai, o homem instruído é republicano, ele é acusado de ir à igreja. Fica esse subtexto. Ao mesmo tempo, também é o homem que parte o crucifixo, é acusado de partir aquele crucifixo. Naquela imagem das pessoas que estão todas reunidas, que eu mostrei também, dos pobres, e em cima da mesa está um crucifixo partido, recordas? O crucifixo partido. E eu, olha, confesso-te, uma pessoa pensa que eu conheço quantas vezes e depois de projetar a imagem, não sabia que estava o crucifixo, não encontrava a ponto disso. E depois o crucifixo partido está aqui, porque realmente vendo a imagem bem aumentada neste tipo de ecrã, penso perfeitamente que as pernas de Cristo estão para um lado e o crucifixo está para o outro. E ele, pelos vistos, alguém, uma alma má, não é? Não crente, partiu o crucifixo e fica o pai, o homem que vive lá em cima, que eu acho que também é um lá em cima de posição social, não é? Claramente. Os ricos vivem no cimo uma casa quase acastelada, não é? A população cá embaixo. Bom, mas, para além disso, dessa confinação e relegação, não é? Do papel da mulher, ela só tem autoridade depois de eles regressarem. Também há um outro dado interessante, que não referiste, eu queria ver se tu estás de acordo comigo nessa interpretação. No final, há uma turba que tenta invadir o castelo e pegar fogo, eles vão para os choques para ali fora, não é? Nesse preciso momento, eles temiam, pressupõe-se quase que a professora também andasse por ali. A professora que não queria que a curandeira levasse o professor a uma e quer que ele vá ao médico, se calhar ela também não acredita, ela se calhar também não é, digo eu. Fica um pouco esta suspeita, ainda a pessoa que está no castelo, de repente aquela gente invade a propriedade e a mulher estava há não sei quanto tempo confinada à cama de castigo, porque ela era artista, não era pianista. É outro tipo castigado, não é? A mulher é artista, portanto, paralítica, ela está própria. Mas ela recomeça a andar, no preciso momento em que entram as chamas por ali dentro, e a figura das chamas como fogo purificador e que é uma imagem religiosa fortíssima, eu acho que é também muito importante, recomeça a andar ali por um suposto fenómeno psicológico de reversão. Aliás, até parece essa expressão, é um processo de reversão psicológica. Ela começa a andar, mas o que faz parar a população que estava a abraçar o castelo dentro é que vem a Bárbara Virgínia que tinha posto a família toda a rezar. Ou seja, a professora tinha convencido a família supostamente ateia a rezar. E quando eles vão para incendiar, provavelmente até, enfim, chacinar as pessoas, etc., porque o povo, a turba, eles não são povo, a certa altura aí, eles são turba. A turba que entra para ali dentro, lá está todos os fantasmas, não é? Dos pânicos, transmitidos através do sistema fascista. Pronto, resolve-se tudo, daí que ela, nas imagens propagandísticas, coisa que eu acho que nunca acontece no filme, não sei, eu não encontrei isso, se calhar também não encontrei, não sei, ela está a olhar para cima, não é? E tem aquela luz resplandecente da salvação a brilhar por trás dela, portanto ela é uma arma de Deus, é sistematicamente punida, mas também ao mesmo tempo depois é a arma da salvação. Pronto, são muitas coisas e eu tenho que, não consigo falar de tudo, mas
Eu não conheço bem o trabalho da Virginia Castro Almeida, mas há pelo menos duas coisas que eu acho que há, ou seja, há uma espécie de palestra que a Bárbara Virginia dá na emissora nacional, que depois é publicada, salvo em 48 ou 49, que se chama A Mulher no Cinema, ou O Cinema e a Mulher, uma coisa assim, em que ela faz exatamente essa referência, em que ela diz, e a primeira mulher, ou das mulheres, a primeira mulher do cinema português era outra Virgínia como eu, ou qualquer coisa assim. Ou seja, ela assume essa espécie de descendência, pelo menos num desses episódios. E o outro é o facto de, no caso da Virginia Castro Almeida, há esta ideia ou seja, o controle passa pela produção, mais do que pela realização. E a Bárbara Virginia, em várias entrevistas, fala disso. Fala sobre o facto de, depois deste filme, o que ela quer é produzir, e o Anto, ela é realizadora e produtora. Ou seja, o projeto do Anto, que está no Torre do Tombo, é realizadora e produtora. E ela fala disso milhares de vezes, que a produção é onde está o centro nevrálgico do controle artístico, dizemos por assim. Portanto, nesse sentido, se calhar há algum paralelo. Em relação ao filme em si, pronto, o que me interessa mais no filme, ou das coisas que mais me interessam no filme, é a sua relação, ligação, enfim, continuação do ciclo do cinema gótico americano de 1940, da década de 40, ou seja, o Wuthering Heights, o Rebecca, o Jane Eyre, o Suspicion, de repente, em 10 anos fazem-se, todos os estúdios americanos fazem pelo menos um filme gótico, quase todas adaptações literárias, e de repente em 10 anos há 20 filmes consecutivos, e há muita bibliografia sobre estes filmes. E estes filmes são todos iguais, ou muito parecidos. É uma jovem rapariga, conhece um senhor, e ao fim de, varia entre 2 dias e 2 semanas, casa-se e vai viver para não sei onde, e descobre que ele é uma pessoa horrível e que lhe faz mal e que não sei o que mais, e ela tem muito medo dele. Ele normalmente é uma pessoa de facto horrível e fala a crer que ela está louca e por aí fora, e depois tudo culmina com, das duas uma, ou ela faz uma investigação e descobre qualquer coisa na casa acastelada que desmascara o homem, ou aparece um jovem resplandecente e salva. Mas pronto, é sempre a mesma coisa. E o Rebecca, o 3 Dias Sem Deus, é a versão portuguesa disto. Eu falo disso. O Gentil Marques gostava muito do Jane Eyre, teve uma série na Romano Torres em que ele publicou o livro com uma introdução bastante longa. Portanto, ele que escreveu supostamente o romance, ou pelo menos o que quer que seja, ele tinha este apreço pelo género gótico literário, e depois, suponho eu, as suas adaptações literárias dos anos 40. E, portanto, para mim, eu leio sempre o filme como uma espécie de versão clichê portuguesa disso. Pronto. E, portanto, todas as leituras religiosas do filme estão lá, de facto, mas para mim são sempre uma espécie de segunda leitura. Mas, por exemplo, o caso em particular do crucifixo no filme é um acidente. Ela pôs-a porque está muito sujo num parapeito de uma janela para limpar, e depois, sem querer, encosta-se e aquilo cai. Ou seja, não é propositado, ela não parte aquilo de propósito. Mas, e esse é um dos problemas, pronto, é uma das coisas características do filme, é que tudo o que lhe acontece não é por vontade própria, é por acidente. É ela sem querer parte do crucifixo, ela sem querer põe a criança a olhar pela objetiva da câmara fotográfica, e por isso é que ele fica com o terçolho. Ela sem querer vai à casa do outro para lhe entregar o filho, e depois não consegue voltar porque está mau tempo. Ou seja, é tudo sem querer, e depois
as pessoas da aldeia juntam argumentos contra ela. Mas ela é uma personagem muito pouco ativa, não é? Ou seja, é muito passiva em relação a tudo. Ao contrário da Rebeca, ao contrário de todos estes filmes em que elas são personagens muito mais operacionais, se quisermos por assim, e que se rebelam contra, pronto, o patriarcado e essas coisas. Mas pronto, ou seja, nesse sentido é uma espécie de versão. Eu não consigo ler o filme sem ser como uma versão, uma espécie de sucedâneo desse ciclo americano. Pronto, e é isso que eu argumento, mas não havia espaço na comunicação para isso, e foi outra coisa, mas pronto, é isso. Mas pronto, não consegui responder a tudo, mas acho que respondi a algumas coisas. Tiago, queres comentar alguma coisa a partir do que Sim, reforçar o que disse o Ricardo sobre esta ideia da produção, da tensão entre produção e realização, que era volto a insistir outra vez na ideia dos termos, que eram instáveis nos anos 20, mesmo um termo como documentário, é um termo que surge mais tarde, no final dos anos 20, é apenas um exemplo da instabilidade ou do processo de definição e de estabilização e de institucionalização de tarefas, que será sempre mais difícil não existindo uma indústria, portanto a estratificação talvez seja mais tardia e a nomenclatura também acompanha esse processo mais tardio. E sim, e concordar com esta ideia do lado da produção ser determinante. E é também isso que explica o interesse episódico, a natureza episódica do interesse da Virgínia de Castro e Almeida pelo cinema, ou seja, não só a experiência não correu bem pelos atos da alma, por causa do conflito, porque mesmo não tinha a última palavra, porque não dominava aspectos técnicos também de todo o processo, mas depois também acaba o dinheiro e, portanto, acaba a possibilidade de manter o projeto, que era uma coisa que acontecia a muitas produtoras portuguesas, e na segunda metade dos anos 20, depois de acabarem Victa, a Aldeville e a Fortuna, o que a norma torna-se para as produtoras para um projeto único, uma produtora de filme só, e isso é mais frequente. Mas também não queria de maneira nenhuma desdizer o papel único e muito especial que tem a Virgínia de Castro e Almeida naquele período, não é? Sabendo apoiar-se num conjunto de colaboradores que a apoiam ou às vezes sabotam, mas que mesmo assim consegue fazer uma coisa que era especialmente difícil naquele momento, que era cinema, uma coisa ainda mais difícil para uma mulher naquele contexto, que era ser responsável, criativa, ter um trabalho intelectual, e indo também saindo do contexto onde esse papel parecia ser mais aceite, que era da escrita, da literatura, não é? Portanto, saltar para o cinema e fazer isso no cinema parece-me que inaugurou um período importante. O que não quer dizer que não existisse um batalhão de mulheres trabalhando noutras funções técnicas no cinema português naquele mesmo período, não é? Seja nos laboratórios fotoquímicos, seja no trabalho de montagem, preparação de elementos fílmicos para os laboratórios, sobretudo, continua a ser assim hoje, por alguma razão, ultrapassa, mas naquele momento sei qual era a razão, porque podiam pagar menos às mulheres. Hoje não é assim, mas continua a ser um trabalho um trabalho especializado feminino. E eu gostei muito do trabalho que a Catarina e a Nívia estão a fazer, que acho muito importante. Obrigada, agradeço muito aos três, eu gostei imenso da vossa investigação. É mais uma curiosidade por causa daquela descrição de Virgínia que o Ricardo acabou de fazer agora, dos tais filmes desses anos, e eu venho à cabeça o Gaslight do Cukor. Eu não sei se exatamente.
totalmente. Eu estava a descrever aquilo, eu estava mesmo a ver o filme todo com o cor. E o herói rebentou no final. É igualzinho. E O caso esta década também. é 47, salve. Hoje que eu já não lembrava mais. Era só essa curiosidade. E quando, salvo erro, quando vai o filme da Bárbara Regina vai a Cannes, nesse mesmo ano, salvo erro, está o Suspicion do Hitchcock, também em Cannes, ou seja, a cópia e o original, se queres pôr assim, lado a lado. Pronto, mas o Rebecca é no fundo quem começa isto tudo. O Rebecca é o sucesso que faz com que se criem as réplicas todas. Pronto, e eu tento fazer aqui a ligação Bárbara, Virginia, Rebecca. Mais ou menos, há alguma questão a colocar? Só queria dizer uma coisa. Em relação ao guarda-roupa, não ter de ser reconhecido e as figurinhas, é porque não se impõe, com vários, os eletricistas, as imagens, eles impõem-se, impuseram-se e sofreram penalizações por isso. Mas hoje têm que puxar por eles e conseguem aquilo que eles querem, enquanto o guarda-roupa cada vez está mais para trás que há uns anos atrás. Porque se tu tens um chefe de setor que não se impõe e que não zela ou protege a equipa, tu vais a troca deles e não tens valias nenhuma. E o caso das figurinistas é um bocadinho isso. Porque não há especialização. As pessoas não se preocupam. Vão subindo as assistentes e amanhã já é figurinista, não é? E eu que trabalho diretamente com as figurinistas, trabalho com elas, não conheço as pessoas, são muito poucas, eu acho que são. Porque ainda há pouco tempo ganhou um filme, ganhou um prémio para eu por acaso estive nesse filme e fiquei muito pasmada porque é que ganhou, porque a pessoa deu-me uma data de sítios, olha, faz-me, é como esta quantidade de vestidos da uma época, não sei das quantas. E quando vi que ganhou o prémio, assim, exatamente. Não há. Por isso que eu acho que mulheres no cinema não há solidariedade. Como? Estás-te a enervar? Não me estou a enervar, porque. Não, acho. Não há solidariedade. Se eu chegar lá a um sítio qualquer, tiver um amigo ou para um amigo do realizador e disser sou. Eu passo a ser. Mas posso dizer porque é que isto acontece? Porque não há cursos, não há formação, não há ninguém que diga. Acho que eu fui para a escola. Mas não é figurino de cinema, Lourdes. Não é figurino de cinema. Nós sabemos que o figurino de cinema tem outra especificidade. Claro que na escola de cinema há um curso que é figurino de teatro e eles aprendem a fazer moldes, coisas que não servem depois em cinema. Não servem, pronto, mas... a direção de arte só. Sim, mas não é de cinema. Os exercícios da Academia estava a falar assim, o que é que aconteceu, não sei. Sim, há uns anos atrás. Eles conseguiram... Uma tabela, um valor, mas... Tiveram muitos anos depois de trabalhar porque não foram chamados e hoje em dia eles têm a regalia deles, eles têm a tabela deles, é aquilo que eles querem, é aquilo que eles são quase um sindicato. Não, é um sindicato, sim. Mas eu posso dizer uma coisa. Essas figurinistas com quem nós costumamos trabalhar, elas próprias não têm noção. Não têm noção do trabalho artístico que elas fazem. Elas próprias não sabem. Quando eu fazia as perguntas, houve algumas que me disseram: espera aí, mas se calhar podemos fazer a entrevista uma segunda vez, porque agora eu estou aqui a fazer uma autoconsciência dessas coisas e elas próprias não sabem. E não sabendo, começaram a dizer: porquê é que não fazes tu para nós? Eu e a Nívia. Porquê que não fazes tu? Tu tens tempo, nós estamos sempre a trabalhar, não temos tempo. Porque pronto, uma mulher, além de ser trabalhadora, também é mãe, muitas vezes. E é verdade, elas... Ajudar a fazer as tabelas. Elas, agora, depois dessas entrevistas, elas criaram um grupo no WhatsApp. Criaram um grupo com as tabelas. E eu fiquei muito orgulhosa delas, porque... Individualmente, não é? É? Trabalham isoladamente. Sim,
Sim, não tem um sindicato, não tem uma associação, não tem. Não, mas agora é isso, Não é ateliê, enfim. Sim, neste momento eu, por exemplo, estou a trabalhar no meu ateliê, estou a trabalhar com o teatro, mas estou no meu ateliê. Mas normalmente em filmes ou em séries trabalhamos. Temos um espaço alugado, sim, não temos um sítio onde todas as figurinistas... A pessoa tem que estar em casa a trabalhar. Não está em casa a trabalhar, não está em casa a fazer desenhos. Mas eu fiquei muito orgulhosa porque elas de facto criaram este grupo e todas diziam: por acaso tens razão, por acaso é verdade. Por acaso é verdade, disseram uma vez eu assinei um filme como chefe de guarda-roupa, mas não havia figurinista, portanto eu era figurinista, eu pôs. Elas próprias não... Mas é estranho, é muito estranho, é mesmo... Sei lá, o realizador quer uma coisa e diz à figurinista que quer e a pessoa vai comprar, isso não é figurinista. Se eu lá quase um técnico, uma sarcasmo, não? Mas não é, nunca é técnico. Não. Érica, uma pergunta para a Catarina e talvez para o Tiago também. Tu agarraste este momento no tempo de uma profissão desvalorizada e mencionaste que houve um trabalho de cinemateca em relação ao indivíduo em particular, o Jasmine. Mas para as outras figurinistas da história do cinema que faziam desenhos e que fizeram um trabalho e que já nem estão vivas... Não estão todas vivas. Acho que são figurinistas, ainda estão todas vivas. Do cinema estamos a falar... Não havia figurinistas. Não, é aquela coisa que eu acabei de dizer. Havia uma pessoa da equipa de assistente de realização ou de produção que tratava. Eu acho que é por isso que existem dois termos, figurino e guarda-roupa, porque havia uma pessoa que guardava a roupa e depois às vezes havia uma pessoa que fazia os figurinos, que foi a partir do Jasmine que isto começou a chamar-se figurinos, como no Brasil. E qual era essa do Jasmine? Ele voltou de Londres nos anos 80. Mas o livro da Cinemateca é um livro... É ridículo, porque são os amigos do Jasmine a falar bem dele, portanto não falam. Eu adorava o Jasmine, ele fazia uma boa sopa de nabiça e é isso. E eu, quando escrevi figurino na biblioteca da Cinemateca e só me saiu este livro, eu não queria acreditar, isto já foi em 2009, eu não queria acreditar, porque já andava a trabalhar com as figurinistas e com as diretoras artísticas e de facto são todas vivas, as mais velhas, que trabalham há mais tempo, são a Isabel Branco e a Zé Branco, e estão vivas e têm aqueles desenhos maravilhosos e têm coisas para contar sobre processo artístico e sobre figurino cinematográfico, que é outra coisa, não tem nada a ver com o figurino de teatro. E portanto, eu não sei se não fizeram livros porque elas ainda não morreram. Não sei se querem fazer depois de mortas, não sei. Antes dos anos 80? Não. É uma coisa. Deste trabalho saíram dois trabalhos diferentes. Destas entrevistas saíram dois trabalhos diferentes. Portanto, é tudo por fazer. Pode sair uma publicação sobre a história do figurino. Porque nos anos do cinema mudo eram homens e trabalhavam entre teatro e cinema. E como é que sabemos isso? Sabemos isso porque nos livros de teatro, sobre o teatro da revista, etc., está escrito: este figurinista também trabalhava em cinema. Portanto, partimos daí, que também trabalhava em cinema. Esta é uma coisa que pode ser feita, não é uma história do figurino. Outra coisa é as figurinistas de hoje, que parece-me que ainda estão todas vivas, de cinema, porque começaram de facto nos anos 80 com aqueles filmes do Manuel de Oliveira e depois do Jasmine foram todas formadas pelo Jasmine, foram para aí 5 ou 6 formadas pelo Jasmine e depois elas próprias vão formando as outras e portanto saíram esses dois percursos que podem ser investigados, uma história do figurino e uma sociologia das figurinistas, não sei, O Jasmine trabalhou no cinema com o Zé Alba também? Foi só com o Zé Alba? Não, ele trabalhou com toda a gente. Ele chegou de Londres e trouxe cenários também. Trouxe as novidades, porque foi estudar figurino em Londres, figurino, direção de arte em Londres, e quando chegou trouxe estas novidades. Não é uma pessoa da equipa que tem que tratar da roupa, tem que haver um figurinista, e pronto, e era amigo de muitos realizadores e de muitos artistas, e foi-se criando esta escola, não é? Foi uma escola. Ainda hoje as figurinistas dizem que trabalham como o Jasmine lhe ensinou. Eu queria só perguntar uma coisa que é:
todos os filmes históricos dos anos 40 e 50. Mas é assim. O Camões, aquela gente toda está vestida à época, teve que ser vestida por alguém e aqueles vestidos tiveram que ser feitos porque não se compravam na loja. São vestidos de teatro. Ok. Que foram, e há um database da Universidade da Beira Interior que tenta fazer um bocado a história da produção de cada filme, e eu estava a achar incrível como é que eles sabiam quem eram os figurinistas e os diretores artísticos dos filmes dos anos 40. Mas na realidade descobrimos que aquilo é falso, apesar de estar no genérico do filme, é falso. Escrever que o Anaori, que era um senhor, um costureiro, um modista que desenhava e alugava fatos, tinha uma casa de aluguer, e ele aparece muitas vezes como figurinista dos filmes. Agora, eu acho que o figurinista de cinema, para ser figurinista, tem que ler pelo menos um guião. Tem que ler o guião, tem que fazer o que fazem agora os figurinistas. Eu não penso, pelas coisas que me disseram, ainda existe uma costureira que trabalhava com ele, que está viva, e disse-me que ele chegava ao realizador, pedia um fato e ele dava. Portanto, isto não é um figurinista, isto aparece como figurinista neste database, ou diretor artístico. Ele tinha um armazém muito conhecido até há poucos anos atrás, de roupa de época, e que agora está tudo neste, agora os espanhóis compraram tudo. E, portanto, naqueles anos podes encontrar este Anaori, podes encontrar outro que era Vítor Paiva, mas são todas pessoas que tinham armazéns, e que eu creio difícil que eles tinham trabalhado mesmo como figurinistas, só alugavam roupa. Portanto, sim, o primeiro foi o Jasmim, não há dúvida. Não há dúvida que os Verdes Anos foi o Paulo Rocha que fez o guarda-roupa, não há dúvidas que aqueles filmes todos foram eles próprios que faziam, até o Jasmim chegar. Mas, por exemplo, o Paulo Rocha tinha esse processo de desenhar e pensar, ou não? Não sei, é tudo por fazer. Por ser tão desvalorizado, não ficou guardado em lado nenhum, porque às vezes acontece isso muito na história, não é? As profissões e os atos que não são valorizados, não são guardados pelos arquivos, pelos museus, etc., e desaparecem. Pelas entrevistas que nós fizemos, o que fomos descobrir é que não havia figurinistas, não havia, portanto, o mais provável, e o que as pessoas se lembram, por exemplo, a Maria Gonzaga, que é uma também daquelas que trabalha há mais tempo, e lembra-se que era um assistente de realização, que o Paulo Rocha, estou a falar do Paulo Rocha porque ela lembrou-se de Paulo Rocha, ia escolher os fatos, e depois o assistente de realização, de produção, guardava a roupa. Portanto, antes do Jasmim, duvido. Aliás, o Jasmim não aprendeu aqui, portanto não houve uma pessoa que ensinou o Jasmim aprendeu em Londres, e antes do Jasmim, mas é para investigar, está ali tudo para ver. Qual é que foi o sindicato que resolveu o problema? Eles têm tabelas. Não, era o sindicato já existia dos trabalhadores e produtores da cultura. Existia, mas deixa de ser. As pessoas não tinham sempre uma opinião por isso mesmo. Agora já existe o SEDA, para todas as pessoas que têm o SEDA. Portanto, agora já se podem escrever já um sindicato. Mas porquê? Durante muitos anos. Porque não há solidariedade, Catarina, é o que a Lourdes estava a dizer. Eu ia-te dar uma pista, não sei se pode usar ou não, que há uma perspectiva, que eu quando estudo alguma coisa que esqueço, que é a perspectiva de classe. Estás a falar de um meio que é dominado, se não me engano, por um produtor do autor, e que as duas diretoras artísticas são as suas duas irmãs. Eu sei. Estão no topo da hierarquia. Eu sei. E trabalhei com as duas, sou amiga das duas. Portanto, agora, eu sei. Agora, elas realmente não vão para o sindicato porque elas mandam. Porque elas não precisam, porque elas fazem mais do produtor. Eu sei. Não paga ninguém. Eu sei. É tão simples quanto isto. Eu sei. Não é tão pequeno quanto isto. Eu sei. Mas eu... Esse lado, essa perspectiva marxista, se quiseres, que é fundamental na hierarquia, porque acontece nas equipas de cinema, é que diz que é impossível nada do proletariado. Porquê? Os atletas, quando se chateiam, desligam luz. Exato. Bem, as figurinistas tiram os fatos, mas pronto. Mas essas... Mas é assim, eu gostava que alguém
trabalhasse sobre isso. Não vou ser eu, porque eu não tenho formação para trabalhar sobre isso. Ontem a Cíntia Gil levantou muitas questões destas e eu estava logo, pensava sempre nas mesmas pessoas. Agora, o que a mim me interessa é o lado artístico dessas trabalhadoras. E eu não posso dizer que a Isabel Branco, por exemplo, está lá e não faz nada. Por exemplo, pronto, ela é daquelas que... Trabalhei com as duas, Exato. são as duas brilhantes a trabalhar, Exato. em formas muito diferentes, mas são as duas... E elas são, por acaso, são uma daquelas que são mais solidárias, se calhar, com a equipa, não é? Não são ela. O problema não é ser da família Branco. O problema dentro do departamento do figurino... Não, mas acho que não era por aí que ela era ser alguém que tem uma voz, uma outra autoridade e capacidade de organizar Então tem que ser um e homem. representar. Tem que ser um homem. Não, é simples. No último filme que eu fiz ficção para fazer global, houve um problema com a arte na cena também, porque eu fui à Polícia Rádio. E a Zé, que era a diretora, a irmã mais velha dele, que era a diretora artística do filme, disse, tínhamos uma reunião, e ela disse para terminar a reunião diz-me, porque eu vou ter a minha reunião com ela. Ninguém faz questão de ser reunião de produtor, percebe a diferença? E ela foi e conseguiu mais, não sei quantas centenas de milhares de euros para o filme. Simples, porque ela é irmã do produtor. Coisa da minha filha dela vai para o sindicato e nunca estará. Ele neste momento não tem perfeitamente classe, nunca terá, e outras pessoas. E realmente é a pessoa que mais Acho que sim, acho que alguém podia investigar este lado mais... Fazer? Bem, investigar no sentido... Um homem não necessariamente, por exemplo, mesmo o trabalho que tu próprio estás a fazer, se a partir do teu trabalho em Danita existir um livro, existir um... Pois é isso. Um curso, um mini workshop, profissão. Cada pessoa que tem capacidade para seguir, tem a força e, claro, e as novas feministas são jovens muito diferentes. São, por acaso são. E em publicidade, trabalhando com produções estrangeiras, elas têm tabelas em publicidade. Cinema não se consegue, mas de facto é... No cinema consegues trabalhar com franceses, por exemplo. Exato. Não, mas a diferença é enorme. Os realizadores não têm tabelas em Portugal. Estamos a falar, eu sou realizador. Cada contrato é negociado diretamente entre a realizadora e o produtor. Portanto, nem sequer a figura do advogado é bem vista. Percebes? Ao nível que isto chega, portanto. Pois é. Bom, as tabelas são Alguém tem mais alguma questão? Então, obrigada a todos. Foram 2 dias.